Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins, você tá no meu escritório e hoje é um Pergunte ao Pastor especial, porque eu disse pra vocês mandarem perguntas lá no meu Instagram e eu disse o seguinte: vou responder as primeiras 10 perguntas em vídeo, não importam quais sejam. Então, perguntas que às vezes eu fujo, que às vezes eu tento escapar, que eu tento não responder, vou fazer diferente aqui. Vou responder 10 perguntas, as primeiras 10 perguntas que vocês me mandaram, não importa que vídeo, que perguntas sejam, responderei, não fugirei. Então, vamos ver o que é que vem aqui. Primeira pergunta, primeiro cara que perguntou o seguinte: o que acha do Rodrigo Silva? O Rodrigo Silva, eu acho que ele é um teólogo adventista. Por que é que eu acho? Porque eu não o conheço bem e pesquisei pouquíssimo sobre ele. Normalmente eu não responderia uma pergunta sobre o Rodrigo Silva, porque eu não o conheço bastante. O que eu vi do Rodrigo Silva até hoje foi ele falando sobre a exegese do texto em que Jesus diz: ainda hoje estará comigo no paraíso. Eu baixei um artigo que me parece ser parte da dissertação de doutorado dele. Se não for a dissertação completa, eu não tenho certeza. E neste artigo ele argumenta exegeticamente a favor disso. Eu li o artigo dele inteiro e eu acho muito ruim aquilo que ele tenta estabelecer como base exegética, que é pra dizer: eu te digo hoje, vírgula, ou 2 pontos, estarás comigo no paraíso. Existem muitos motivos pra discordar disso. Eu preciso parar pra abrir meu logos e fazer alguns trabalhos exegéticos pra refutar aquilo que ele coloca. Vai dar um trabalho porque ele faz alegações muito sérias que, pra poder mostrar que aquilo está errado, demora um pouco. Por isso eu nunca falei de Rodrigo Silva na vida, mas vi parte do trabalho dele como arqueólogo. E tudo aquilo que o YouTube jogou pra mim de arqueologia do Rodrigo Silva pareceu muito bom. Então, me parece que ele é um cara que manja muito de apologética cristã, mas que no seu esforço de defesa das visões adventistas acaba defendendo coisas que eu discordo. Então, respeito o senhor Rodrigo Silva, pelo amor de Deus, não quero hatear o cara nem nada parecido, mas ele é adventista, tem ideias exegéticas que não são as minhas. Espero um dia ter tempo pra parar e lidar diretamente com as coisas que ele coloca. Quem sabe um dia isso acontece. Segunda pergunta: explica o livre-arbítrio, se existe ou não e por quê. Já fiz isso na nossa série sobre calvinismo aqui no canal. A gente tem uma série de vários vídeos falando sobre soberania de Deus na salvação. Então procura o nosso vídeo sobre depravação total, que explica sobre livre-arbítrio, e o nosso vídeo sobre eleição incondicional, que já resolve completamente a questão. Então, vai lá. Moro com meu namorado, mas temos intenção de construir família. É pecado? É, minha filha, não é só pecado, é burrice, tá? Se o seu namorado aceita morar com você sem ter feito um compromisso de vida, que é um compromisso de casamento, desculpa, esse cara não tem intenção de construir família. Quem tem intenção de construir família, constrói família. Quem mora junto com a intenção de construir, tá só vendo o que é que dá. Ele tá vendo o que é que dá. Ou seja, ele pega você, ele usa você como a mulher dele, sem nenhum compromisso real de alma. Ele usa o seu corpo sem ter lhe entregue a vida. Saindo ainda da... Eu nem argumentei sobre pecado ainda. Isso é uma tolice, isso é valorizar-se muito pouco. E você valorizá-lo muito pouco, porque você faz uso da vida dele sem ter entregue a sua vida pra ele completamente. Ou seja, vocês são duas pessoas que não assumiram um compromisso real uma para com a outra, mas que querem os benefícios de estarem perto uns dos outros. Se vocês quisessem construir família, vocês tinham construído. Vocês estão só de test drivezinho, e de test drive em test drive, vocês acabam que não vão parar de fato com ninguém. Então, fora que vocês estão corrompendo aquilo que família significa. Vão casar logo, parem de ficar frescando um com a cara do outro, tá bom? Quarta pergunta. 1, 2, 3, aqui, a 4. Tô fazendo aqui, ó, as de baixo aqui, viu? Não tô selecionando, não. São os primeiros 10. Se ser cristão é sofrer, por que ser cristão? E a resposta é muito simples. Primeiro, ser cristão é sofrer, em parte. Isso não é toda a realidade do que é ser cristão. Ser cristão envolve sofrimento, com certeza, mas não só sofrimento. Existe muita alegria que nos é disposta na vida com Deus. Fora disso, nós não somos cristãos por causa dessa vida. Viver é sofrer, em determinado sentido. Mas no cristianismo a gente encontra um caminho para vencer essa vida e encontrar vida eterna, encontrar salvação em Cristo Jesus agora e para sempre. Então, ser cristão vale a pena mesmo com o sofrimento, porque nós somos cristãos para além dessa vida de sofrimento. E isso é que faz valer a pena a vida da fé. Nós não somos cristãos só para esse lado da eternidade, nós somos cristãos para encontrar as glórias eternas de Cristo Jesus nos céus para todo sempre. 1, 2, 3, 4. Quinta pergunta: qual é a heresia de Ário? Seria os TJ de hoje? Ário foi um herege da igreja primitiva, ali do período um pouco anterior ao concílio de Nicéia. O concílio de Nicéia existiu justamente por causa do arianismo, e Ário é basicamente o testemunho de Jeová. Ário vai dizer que Jesus não é Deus, que Jesus foi criado, que houve um período em que o pai não era pai porque o filho não existia, que o Espírito Santo era um tipo de força ativa. Ário pegou suas ideias, Ário escreveu poesia
com as suas ideias. Ele chegou a fazer músicas que se tornaram muito famosas e eram levadas por mercadores e marinheiros até para regiões não evangelizadas. O arianismo foi uma heresia muito famosa do período patrístico e ele era muito próximo dos Testemunhas de Jeová. Por isso que os Testemunhas de Jeová hoje são condenados como não cristãos pelo cristianismo ortodoxo, que valoriza a decisão do Concílio de Nicéia de que existe um Pai, um Filho e um Espírito Santo e que os três são totalmente Deus, ainda que sejam pessoalidades diferentes. Sexta pergunta: por que muitas igrejas ainda usam a passagem de Malaquias 3:10 para dízimo? Simples. A resposta mais fácil é porque eles estão querendo usar qualquer versículo que os beneficie. Então, como algumas pessoas querem dinheiro, não importa o que, então usar o versículo que traz maldição sobre quem não dá o dízimo é maravilhoso. Então esse versículo acaba sendo muito atrativo. Por outro lado, há uma má relação entre o Antigo e o Novo Testamento, onde eles acham que os mandamentos para o dízimo no Antigo Testamento são importados de forma muito fácil para o Novo Testamento. A gente tem um vídeo inteiro sobre dízimo aqui no canal e tem um outro vídeo ainda sobre salário de pastor. Então você pode ir nesses dois vídeos, principalmente pro nosso vídeo sobre se dízimo é pro Novo Testamento ou não, teologia do dízimo do começo ao fim, vídeo longo, ó, DDT old school, como a gente gosta de fazer. Sétima pergunta: onde tu encontra teus memes? São muito bons. Se você não me segue no Instagram, eu uso meme pra responder o pessoal nas caixinhas de pergunta, tá? Eu sempre fico respondendo as caixinhas e eu sempre boto um memezinho pra ilustrar. A verdade é que eu adoro meme, eu sou o doido do meme. Eu tenho uma pasta de meme no meu celular, tem 222 fotos aqui só com memezinho que eu vou usando pra responder vocês, que eu acho maravilhoso. Fora outros memes que estão espalhados aqui, que eu me divirto. É para o meu consumo pessoal, eu só compartilho um pouco com vocês, tá? Oitava pergunta: como lidar com a culpa de deixar pais idosos para se mudar com o esposo de país? Eita, que essa aqui é difícil, hein? A sua principal responsabilidade é o seu marido, é a sua família. Então, se você entende que é a melhor forma de glorificar a Deus e servir a sua família naquele momento é indo para outro país, é uma oportunidade boa para você, essa é a sua principal responsabilidade, certo? É a sua vida com seu marido, seus filhos. Agora, os pais são responsabilidade nossa também. Pais na velhice devem ser cuidados pelos filhos. É um pecado que filhos abandonem seus pais na velhice. Acontece que é importante que haja um consenso aí de como cuidar desses pais. Seus pais idosos, eles precisam do seu cuidado imediato? Se não, a sua distância não vai ser um problema imediato. Se só tem uma mãe, só tem o pai, eles são doentes, já velhos, eles têm outros filhos próximos, são fatores também a considerar. Agora, se vocês estão indo para outro país e estão indo morar lá, e seus pais idosos provavelmente podem ser recebidos nesse outro país. Então, a partir do momento em que a velhice deles se tornar um problema real, ao ponto de precisar de um cuidado próximo, o que eu faria seria levá-los com você para o país que você fosse estabelecer daqui a alguns anos, quando isso acontecer. Agora, eu nunca dou aconselhamento pastoral por Instagram, porque eu nunca sei todos os detalhes, mas eu iria mais ou menos por esses caminhos para raciocinar acerca do que fazer. Mas ó, perguntinha difícil. Perguntinha difícil. Nona pergunta: os olhos de Adão e Eva se abriram só quando Adão comeu o fruto da árvore? Deixa eu entender. Só quando... Tá, o que você quer dizer com os olhos? Essa é uma pergunta que eu pularia, certo? Essa é uma pergunta que eu pularia. Porque eu tenho que entender o que é a pergunta antes de responder. Então vamos lá. O que você quer dizer com os olhos se abriram? Significa que eles começaram a entender o bem e o mal? Eu acho que não é essa a resposta. A árvore do conhecimento do bem e do mal, segundo a maioria dos teólogos interpretam hoje, seria uma árvore que daria para eles o direito de arbitrar sobre o bem e o mal para si só. A ideia de conhecer o bem e o mal, conhecer na cultura hebraica, não significava apenas um conhecimento proposicional e intelectivo, significava também um caminho próximo de algo. Então conhecer é ter intimidade. Bem e mal, então, seria um jeito de conhecer e ter intimidade com o bem e o mal. Muitos interpretam que isso pode significar esse esforço por arbitrar as próprias leis. Então Adão e Eva parariam de ser pessoas vivendo com impulsos para o bem a partir daquilo que Deus fomentou neles em obediência ao Senhor, e agora eles seriam a própria lei. Então eles caem no pecado, eles não vivem mais impulsionados apenas para o bem, mas eles caem no pecado e possuem dentro de si esse bem e esse mal conflitando o tempo inteiro. E agora eles vivem tanto em contato com o bem, por causa da imagem de Deus, mas também em contato com o mal, por causa da queda no pecado, do lapso que veio do separado Senhor. Então seus olhos se abriram? Se for nesse sentido, isso aconteceu quando eles comem da árvore. Ah, é quando Adão come ou quando Eva come? Bom, parece que Eva teve seus olhos abertos e Adão teve seus olhos abertos a partir do momento que cada um comeu da árvore, porque é isso que meio que se estabelece ali. Você come do fruto e você tem esse arbitrar do bem e do mal. Então, eu acho que é isso. Ah, décima pergunta é repetida. Pergunta sobre os memes também. Nós temos aqui a editora 371 e a editora Episteme são a mesma editora? Mais ou menos. A 371 é um braço editorial genérico maior, né? Ele abraça todas as nossas publicações. Então a gente tem a Episteme, que é nosso selo de filosofia. E a gente tem a 2 Dedos de Teologia, que é nosso selo de teologia propriamente dita. Alguns saem pela Episteme, outros pela 371. 2 Dedos de Teologia geralmente é nossas obras mais acadêmicas pro grande público. Foram 10 perguntas bonitinhas, marotinhas aí pra vocês. Mas o vídeo ficou um pouco curto. Eu vou dar
mas o benefício vai responder mais algumas aqui. Gênesis mitológico é viés liberal ou apenas uma das novas interpretações que surgiram? Interpretar o texto de Gênesis 1 e 2 como um texto mais poético, né, 1, 2 e 3 principalmente, não é necessariamente ser liberal. Existem cristãos conservadores que interpretam assim, por mais que não seja a minha interpretação. Agora, interpretar até 12, até Gênesis 12, como até a história de Abraão, por exemplo, como metafórico, aí já é uma coisa muito mais problemática e se afasta muito de um método de interpretação mais conservador. Mais um aqui, Santa Ceia com vinho é uma possibilidade. A Bíblia fala que era com vinho, sabemos que no período da Páscoa era vinho alcoólico, sabemos que na ceia do Novo Testamento era vinho alcoólico, tem vídeo sobre isso aqui no canal, mas o termo vinho era usado também para o sumo da uva ainda não fermentado. Existia o vinho novo, existia o vinho velho. Sabemos que a ceia acontecia com vinho velho, mas eu acho que vinho novo não é uma mudança de elemento. Então, a gente ceia com suco, o suco representa o vinho. Quem ceia com suco não ceia igual ao Novo Testamento? Não, é pra ser vinho, é pra ceiarmos com vinho, e vinho também era referência ao sumo da uva ainda não fermentado. Nada nos obriga a ser vinho velho, o vinho fermentado. Podia ser vinho novo, que pra gente hoje é basicamente suco de uva. Então, não acho que é mudança de elemento ceiar com suco de uva. Mas ceiar com vinho alcoólico também é altamente permitido e é mais próximo até do hábito do Novo Testamento. Trabalhou de quê antes de ser pregador? Desde os 16 anos trabalho com freelancer, eu fazia sincronia de legenda para documentários, olha que loucura. Aí para vídeos institucionais, eu prestava serviço para empresa. Virava madrugada trabalhando para ganhar 80 conto, 50 conto às vezes. Era horrível. Trabalhei com revisão gramatical desde muito jovem. Já fui digitador, por mais que isso exista. Já cuidei de gato. Já fui auxiliar de biblioteca. Aí eu fui missionário por um tempo, por 2 anos. E então fui vendedor de livros bíblicos aqui em Fortaleza. Depois me tornei pastor. E daí eu fui ser pastor. Mas já dei aula de economia também. Tenho outros negócios aí, como clube de assinatura, como editora, várias como professor. Então já fiz umas coisinhas aí pra me sustentar antes de ser pregador. Última pergunta. Qual o melhor jogo que o senhor já jogou na vida? Tô indo aqui, ó, na ordem ainda, viu? The Last of Us 2 foi o melhor jogo que eu joguei na minha vida. O segundo melhor jogo que eu joguei na minha vida foi The Last of Us 1. A experiência que The Last of Us 2 te dá em você jogar... Bom, não vou dar spoiler, quem jogou sabe. Mas o fluxo histórico até chegar ali no finalzinho... Aquele jogo me fez mal, certo? Eu fiquei triste. Eu demorei pra digerir por uma semana a experiência que The Last of Us 2 me deu. Se você é da galera do videogame, tem aí o PS4, por favor, faça um favor à sua vida e jogue The Last of Us 1, depois o 2, que eu tenho certeza que nada cinematograficamente vai lhe dar a mesma experiência de jogar esse jogo. Porque, gente... Só Jesus, tá bom? Esse foi o Pergunte ao Pastor esquisito que eu fiz hoje. Um cheiro no seu cangote. Tem vídeo aqui toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã, horário da família cristã brasileira de Jesus e da igreja. Valeu, negada, e tchau, tchau.